O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando eles e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus, e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei, que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nós entramos agora no capítulo 12 do Evangelho de São Mateus. E eu acredito que é uma das passagens mais difíceis para mim, porque ela exige muita iluminação de Deus e, ao mesmo tempo, a gente precisa muito do que a igreja já ensinou para nós podermos passar isso bem. Porque o que está levando-se em conta no Evangelho de hoje é o amor a Deus. E nós sabemos que no mandamento vai dizer que Deus deve ser amado acima de qualquer coisa. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. E é interessante que os judeus, eles tinham mais de 600 preceitos que eles foram criando. Dentre todos esses preceitos, foi reduzido a 10, que são chamados os 10 mandamentos. E quando Jesus chegou, ele reduziu mais ainda a 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, que na verdade está incluído os 10 mandamentos aí também. Agora nós nos deparamos aqui com uma situação. O sábado, para os antigos, era o dia que o homem deveria parar para prestar o culto devido a Deus, porque na obra da criação, no sábado, Deus descansou. Então era necessário, que nesse dia o homem também dedicasse a Deus, porque os homens tinham muitas coisas para fazer, os trabalhos do dia a dia, mas no sábado era necessário isso. Então Deus pediu isso, que no sábado fosse dedicado. Isso no Antigo Testamento, Nós, católicos, já temos consciência que a lei, agora é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, e no domingo começa a nova criação, Eu vou entrar nesse detalhe hoje. Um outro dia, quem sabe. Só que dentro desse mandamento que Deus precisava ser adorado nesse dia, o culto deveria ser praticado com ele, os fariseus, as autoridades religiosas daquele tempo, eles começaram a colocar outras coisas ali
para que o homem não chegasse à situação de chegar no sábado e não praticar a lei de Deus. Então, dentro do que Deus pede, eles criam coisas. Então, eles chegaram ao rigorismo. E o rigorismo se dizia o seguinte: nada pode se fazer, nada. Tem que ser Deus, tem que ir para o templo. Aqueles que moravam lá onde não tinha o templo, deveriam ir para a sinagoga e não deveriam fazer mais nada. Isso Deus não falou. A prática do bem deve ser feita, mas eles foram rigorosos. Aí vamos entrar no Evangelho para nós entendermos. Aí no dia de sábado, está Jesus andando lá, né, por uma plantação. Eles estavam com muita fome. Olha bem, a questão aqui é que eles estavam com fome. Então eles, passando por essas plantações lá de trigo, aí eles começam a colher o trigo e comem. Aqui eu vou abrir um detalhe, um parêntese. Na lei dizia que se uma pessoa ela estivesse passando por uma plantação de uma outra pessoa, que não pertencia a ela, e elas estivessem com fome, elas poderiam comer, não cair em pecado de dizer que que estaria roubando. Era uma lei, era um preceito. Está com fome, você pode pegar. Fecha o parênteses, então vamos voltar. Então está lá, Jesus comendo. Só que era no sábado, dia do sacrifício, dia do louvor a Deus. Então entra o rigorismo agora, né? Mas os seus discípulos, como é que pode vocês estarem arrancando trigo no dia de sábado? Aí Jesus está dizendo, é como se Jesus dissesse assim para ele: meus amigos, nós estamos com fome. Pelo amor de Deus, nós estamos com fome. Vocês estão querendo agora que a gente morra de fome? Só porque não pode, porque o ato de tirar o trigo é um trabalho, então não trabalharás no dia de sábado. Então esse ato... Então vocês estão dizendo que é para nós morrermos de fome porque a gente tem que ir prestar o culto a Deus. Como é que nós vamos prestar o culto a Deus se a gente vai morrer no caminho? Aí Jesus disse assim: olha, vocês esqueceram que Davi, quando ele estava indo, né, ele estava até fugindo de... como é o nome do bandido lá? Não, o outro rei lá que queria matar Davi, Saul. Então, ele estava fugindo de Saul. Então, ele passou num templo, e lá no templo tem o pão chamado os pães da proposição, que é um pão que é colocado lá, que é para relembrar, né, a fome que o pessoal passou no deserto, e Deus mandou o maná e tudo mais. Esse pão era consagrado. Então, não era qualquer pessoa que comia. Então, Davi chegou lá: nós estamos com fome. O sacerdote disse: olha, nós não temos aqui, só temos os pães da proposição. Mas como vocês estão com fome, a gente dá. Eles comeram. Então, Jesus agora está dizendo: olha, isso aí não foi imputado como um pecado. Aí agora Jesus diz assim: olha, outra coisa. Vocês já viram que no templo, o sacerdote lá fazendo as ações, né? Isso, e vai para lá, vem para cá, mata o animal, oferece a Deus. Isso é um trabalho também. Por que não é tido como pecado? É o que ele está falando aqui. Aí aqui é o chamado rigorismo religioso. Olha, o rigorismo religioso tem levado os cristãos a praticar injustiças em nome de Deus. Não, porque Deus precisa ser adorado. Aí vai lá e pratica a injustiça. É isso que eles estavam fazendo. Em nome de Deus, eles estavam dizendo assim, em nome do louvor, da adoração a Deus, eles estavam dizendo assim: não, vocês não podem arrancar trigo agora. Mas nós estamos com fome. Não interessa, não estou preocupado com a fome de vocês. O negócio é que vocês precisam adorar a Deus. Está vendo como é que é? O rigorismo.
Que a pessoa é importante? Que a importância da pessoa é tão grande que até no momento de rezar, você deixa de rezar para cuidar da pessoa que está precisando. Como de vez em quando eu dou um exemplo aqui, né? Imagina, uma mãe fica com problema de consciência porque ela ia rezar e a criança estava precisando comer, então ela diz, ai meu Deus, agora o que é que eu faço? Eu vou dar de comer para o meu filho ou eu vou rezar? Não incomoda o Espírito Santo não, minha filha. Vai cuidar, vai dar de comer para o seu filho. Que rigorismo é esse? Aquele rigor. Não, que eu tenho que rezar, eu tenho que fazer minha oração. O ser humano é mais importante. Como eu já falei, né? Imagina, eu estou indo para celebrar uma missa, eu já dei esse exemplo aqui, e no meio da estrada eu encontro uma pessoa que está lá caída, quase morrendo, e está chegando o horário da missa. Eu olho em volta, não tem ninguém que possa ajudar, porque eu tenho que celebrar a missa, mas e o cara aqui? Então eu vou pegar o cara e vou levar para o hospital, e o povo vai ficar sem missa. Ou senão eu vou chegar atrasado, né, com aquela cara ali, o pessoal vai ficar dizendo, o padre dormiu, né? Aí eu posso chegar e fazer assim, eu posso me justificar, eu posso oferecer a humilhação. Mas eu posso dizer assim, meus caros fiéis, eu quero pedir perdão por ter chegado atrasado à missa, porque quando eu estava vindo, tinha uma pessoa que estava caída no chão lá, não tinha ninguém que pudesse levar para o hospital, eu levei, e lá eu tive que ficar, e por isso eu estou chegando agora atrasado. 1000 perdões para vocês. Está vendo o rigorismo? O rigorismo do dízimo. Olha só. Você sabia que o pobre não deveria pagar o dízimo? Agora, se tem pobre que quer pagar, mas pobre não deve pagar dízimo, não. Quem tem que pagar dízimo é quem tem dinheiro, é quem tem ien, ó. Dólar ou euro que está sobrando, aí paga. Mas o pobre, ainda mais que o dízimo é para ajudar o pobre. Ou vocês não sabiam disso? O dízimo é pago para as necessidades da igreja, sim, a pintura lá da igreja. E o que sobra, uma parte dá para o sacerdote, porque quem paga o salário do sacerdote são os fiéis. E o resto é para os pobres, porque os pobres ficam batendo na igreja todo dia, pedindo roupa, pedindo comida. E a gente encontra aí o rigorismo religioso, principalmente nessas seitas religiosas que tem por aí, exigindo do pobre que pague o dízimo. O pobre já não tem, e você tem que pagar. E se você não pagar, é porque você está mostrando que você não tem fé. Dê tudo, olha só, o cara já não tem, está dizendo para dar tudo. Dá tudo que você tem, em nome de Deus. Isso é injustiça em nome de Deus, está vendo? Dê tudo que você vai ver, porque quando você der tudo, Deus vai te dar em dobro. Ô mentiroso! Isso é falta de caridade. É sim para o dinheiro que está enchendo o seu bolso para você comprar suas mansões e seus carros zerados e de última geração, e seus celulares também. É para esse dinheiro você dar para o pobre. Não usar o nome de Deus por um dízimo que tem que ser pago. Uma vez lá na Bahia, em São Gonçalo dos Campos, quando lá tinha a comunidade Canção Nova, que eu estava lá, naqueles primeiros anos de padre. Aí eu fui passando assim, eu vi um homem sem camisa,
num sol quente, que chegava o homem estar reluzindo de calor, a pele brilhando, e lá metendo a enxada num terreno lá de uma pessoa. E eu cheguei, não, como é que está o senhor? Estou bem, tal, tal. E ele não era católico, não, era evangélico, de uma igreja aí. E aí, como é que está o trabalho? Padre, eu tenho que arrumar dinheiro para pagar o dízimo. Eu tenho que dar o dízimo. Mas o senhor não tem como pagar? Não, não tenho, não é por isso que eu estou aqui. Olha, na maior satisfação, sendo enganado pelas raposas que ficam tirando o dinheiro do bolso do pobre, em nome de Deus, dizendo assim, que se ele não pagar o dízimo, ele não tem fé. Isso é rigorismo. Isso é falta de caridade. O dinheiro era para estar dando para estive fome e me destes de comer. Estava nu e me vestistes. Em nome de Deus, o que é que se faz? Em vez de vestir o nu, está vestindo ele mesmo com as roupas de marcas, as melhores que tem. E comprando suas casas luxuosas com o dinheiro da viúva e do órfão. Não mexe na viúva e no órfão, não, que vocês vão ver o que acontece. Uma vez aqui com uma menina da comunidade, o pai dela tinha morrido e a mãe já tinha morrido também. Eu brinquei com ela, e agora eu não posso mais mexer com você não, porque você é órfão. E ai daqueles que mexem com um órfão. Deus fica irado. Falta de caridade quando mexe com o órfão. E a viúva também. Tirando o dinheiro da viúva, já não tem mais. É para ajudar a viúva e está tirando da viúva. Eu fico preocupado com aquele dinheiro daquela pessoa tão pobre, que é ela que precisa receber. E estão dizendo para ela, você tem que dar. Você tem que dar. Porque a igreja precisa ser construída, porque o evangelho precisa chegar a todos os povos. É isso mesmo. Mas com o dinheiro daquele que não tem, não pode. Não pode. Se o pobre quiser dar, dá. Eu não estou dizendo que o pobre não possa ajudar. Eu estou dizendo aquele miserável, que fica até com problema de consciência, dizendo, e se eu não ajudar, Deus vai vir com a mão direita e vai acabar comigo. E aqueles, né, que agora são de Jesus, né? Agora eu sou de Jesus. Encontrei Jesus como meu único Salvador. E agora não visita a mãe, porque a mãe é católica, então ele não vai mais na casa da mãe não, porque ele agora é de Jesus. Que Jesus é esse que impede você, que não deixa você ir visitar a sua mãe porque ela é de outra religião? Me diga, que eu não acredito nesse Jesus, não. Porque minha mãe é macumbeira, agora eu não vou mais na casa dela, não, que eu não quero me contaminar. Sua mãe é macumbeira, mas foi dessa macumbeira que você saiu, não foi? Essa macumbeira, foi dela que você foi gerado. E agora você está, por causa de um rigorismo, porque você é de Deus, agora você não vai na casa da sua mãe.
Aí sua mãe faz aquela comida gostosa que você comia quando era criança, mas agora você é de Deus, você não vai comer não, porque está contaminada. Quarto mandamento. Está vendo o rigorismo? Em nome de Deus. Eu vou repetir de novo, né? O rigorismo religioso tem levado os cristãos a praticar injustiças em nome de Deus. Vai inventando as leis e em cima daquela lei, vai matando o outro em nome daquela tal lei. Que Deus nos livre, meus irmãos, desse rigorismo. Por isso que eu estou dizendo, né? Que é difícil interpretar isso aqui, porque a gente tem que ter muito discernimento. É uma linha muito tênue, muito fina, porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Realmente, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Não seria uma idolatria, então, eu deixar de rezar para cuidar do outro que está precisando? Parece, mas não é. Parece, mas não é. Imagina, eu vou lá fazer minha adoração ao Santíssimo Sacramento, que eu preciso fazer. E uma pessoa chega ali, diz assim: padre, o senhor poderia me atender em confissão? Aí eu digo: não, agora não, porque eu vou adorar o meu Deus. Fariseu, hipócrita. Vai salvar o irmão primeiro e depois venha me adorar. Muitos santos sofreram nas suas instituições religiosas por causa disso. Muitos santos. Eram chamados, chegava a hora de rezar, e o pobre batia na porta, eles iam lá para atender o pobre, para ajudá-lo e tudo. E os irmãos caíam em cima: você não veio rezar. O cara disse: mas eu fui ajudar o pobre que estava precisando. Mas era para você rezar. Está vendo? Aí se esses santos não tivessem o discernimento, iam ficar com um problema na cabeça. Então o que é que eles faziam? Eles se calavam. E a injustiça vinha por parte dos irmãos. E aí no outro dia, já vem o pobre de novo, já vai ele de novo. E no outro dia já veio o pobre, e aí já vai ele de novo. E caindo em cima: você não veio rezar, era para você rezar. Reza-se depois, numa situação dessa. Olha, eu não estou falando de coisas pessoais, né? Eu tenho minhas coisinhas pessoais, então eu vou deixar de rezar. Não é isso. Eu estou falando de uma coisa pessoal. O outro está com fome, está precisando. Você precisa ajudar. Nós precisamos ajudar. Eu preciso ajudar. Mesmo que não seja entendido. Nesse momento, meus irmãos, você não vai ser entendido pelos homens, mas você vai ser entendido por Deus. Os seus irmãos vão deixar de te amar, e Deus vai te amar muito mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.